paz, povo de Deus. Eu quero deixar aqui hoje, compartilhar uma mensagem que ontem, por volta de 3 da manhã, que é o horário que eu escolhi para estar falando com o Senhor em oração. E concordam comigo que tem versículos na Bíblia que é muito difícil de serem cumpridos? Um deles é o que fala assim: não andeis ansioso por coisa alguma, não andeis preocupados. E nesse exato momento há um desespero por conta dessa situação a qual nós estamos vivendo. E quando foi colocado a lei ao invés da graça, não éramos para a gente estar vivendo, cumprindo o mandamento, e sim vivendo na graça. Mas nós temos dificuldade de obedecer mandamentos. E tem um versículo que eu quero trabalhar em cima dele. E que não só esse, mas tem uns 30 versículos que eu encontrei falando a respeito desse assunto, que é a comida. Deus sempre teve problemas com o homem em relação a comidas, desde o começo do mundo. E está em Provérbios 16, 26, que diz assim: a fome do trabalhador o obriga a trabalhar, e o seu estômago é que o impulsiona. Queridos, quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos nem sequer raciocinar. Nós sofremos por antecipação, por algo que ainda não aconteceu. Quando foi colocado uma quarentena de 14 dias, nos primeiros dias, gerou um caos, um desespero. E a pergunta é: como que eu vou comer? Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou pagar minhas contas? E um trecho da Bíblia que fala sobre o deserto. Esse deserto nós estamos vivendo, passando por ele agora. Mas eu quero lhe dizer que no deserto, o povo de Deus não sentiu falta de nada. Deus cuidou de tudo, providenciou tudo: água, comida, roupas, calçados. E nesse tempo, eles foram cuidados por Deus. Quando a demora ela é pequena, a gente consegue. Agora, quando demora demais, nós sentimos dificuldades. E o inimigo, ele tem trabalhado muito essa questão. E ele continua fazendo a mesma proposta. Ele fez para Adão no mesmo ponto onde ele caiu, que foi a vontade humana, a vontade da carne, de buscar conhecimentos. E Eva, lá no começo do mundo, ela caiu por conta de comida, e isso vem se ocasionando até hoje. Ele fez a mesma proposta para Jesus, porém Jesus ele não cedeu, porque ele estava no momento onde ele tinha se resguardado, se separado. Ele estava num momento de isolamento de 40 dias. Nós não podemos assim fazer isso nesse tempo. Moisés fez, né? Nós não podemos porque nós precisamos estar com a nossa imunidade em alta, mas nós temos coisas que nós podemos nos abter, coisas que nós gostamos. Nós podemos colocar como sacrifício, porque Deus conhece a nossa intenção. Quando esse versículo fala que é o estômago do homem que impulsiona. Tem outro também em Filipenses 3,19, que diz o seguinte, que o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam, fundamentos no que é vergonhoso. Ele se preocupa apenas com o que é terreno. Nós estamos passando por isso. Há uma preocupação mais com as coisas materiais do que com a própria vida. No capítulo de Daniel 2, a gente vê uma passagem a qual foi oferecido um banquete para eles, né? Se sentasse à mesa do rei, tinha muita comida, tinha tudo. Mas Daniel, entendendo que era melhor se abster dos manjares,
daquilo que a nossa carne deseja, ele preferiu fazer um jejum espiritual, simplesmente com aquilo que era saudável. E o resultado é que nós sabemos o que aconteceu. Ele saiu de lá fortalecido, ele saiu desse jejum aprovado. A palavra de Deus diz que ele ouviu Daniel desde o primeiro dia que ele intencionalmente ofereceu já para o Senhor. A resposta já tinha vindo. Talvez daí surgiu o ditado: o homem é aquilo que come. Porque Daniel, nesse tempo, ele comeu somente coisas saudáveis. E o resultado foi que ele saiu dali com conhecimento, discernimento, entendimento. Nós estamos atravessando um deserto, mas é no deserto onde Deus mais fala. No deserto, ele cuidou do seu povo. Ele não deixou faltar nada. Ele não deixou faltar simplesmente nada. Nesse momento, eu tenho um versículo que eu estava lendo em Joel 2:12, onde ele fala sobre um jejum com lágrimas, um jejum e lágrimas. Nós precisamos estar antenado para poder nos aproximarmos mais de Deus. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer para esse tempo. Quais são os seus propósitos com tudo isso? Porque com certeza ele não tem plano B. Ele já sabia de tudo isso. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele já tinha isso na sua agenda. Talvez por conta de coisas que nós precisamos fazer nesse tempo. Se arrepender, nos chegar mais a Ele. Nós vemos esses dias pessoas de todas as religiões, inclusive até ateus, pedindo por socorro. Eu creio que tem sim nesse plano de Deus, porque tudo só vai até a vontade permissiva dele. Em Jó, no capítulo 20 e 23, depois vocês podem ler. Eu preferi nem ler aqui, porque ele é muito forte. E eu só quero dizer que é tempo de domínio próprio. É tempo da gente se aproximar, ver o que é, né? Qual é a nossa real necessidade. E o reino de Deus, ele não tem cerca, ele não tem muro, mas tem limites. Nós somos livres, mas nós temos um dono. É hora da gente gerenciar nossas emoções, é hora da gente administrar as nossas reações, é hora da gente ter sensatez, é hora da gente estar com a nossa mente sã, é hora da gente estar até gerar uma paz interior dentro de nós. Então, a palavra que eu quero deixar é: se possível, não andeis preocuposos nem ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida dos seus. E que quando Deus mandar sentar, não procure a cadeira, simplesmente sente. Amém?